Há um tipo de dor que não se explica com palavras. Não é física, não é visível, mas corrói por dentro, silenciosamente. É aquela sensação estranha de olhar no espelho e não se reconhecer mais. Você se lembra de quem era há alguns anos, da leveza, da esperança, de como acreditava que o futuro seria bonito, que os planos dariam certo, que as pessoas permaneceriam. Mas a vida foi te moldando de um jeito que você não esperava. Hoje você acorda sentindo um peso que antes não existia. Sente falta de si mesmo, da sua antiga alegria, da sua inocência, da vontade de sonhar. E o pior, por fora tudo parece normal. As pessoas olham e dizem, você mudou, mas não entendem o quanto isso dói. Porque não foi uma mudança desejada, foi forçada. Você não queria se tornar frio, distante, desconfiado. A vida te empurrou para isso. Deixa eu te dar um exemplo real. Marcos tinha 32 anos quando perdeu o emprego que sustentava sua família. Ele sempre foi o cara otimista, aquele que levantava todo mundo. Mas, depois de 8 meses desempregado, mandando currículos, sendo rejeitado, vendo as contas atrasarem, ele olhou no espelho e não reconheceu mais aquele homem. A vergonha tinha apagado o brilho, a ansiedade tinha roubado o sono, e ele se perguntava, onde foi parar aquele Marcos confiante? Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Não necessariamente desemprego, mas algo que quebrou você. Uma perda, um coração partido, uma decepção profunda, uma fase que te deixou exausto de tentar. E desde então, algo em você se calou. Você tenta voltar a ser como era antes, mas não consegue, porque a vida não te permite ser o mesmo depois que você já viu certas coisas, sentiu certas dores, passou por certas quedas. É como se aquela versão antiga tivesse ficado no passado, e tudo o que resta agora é saudade. Ninguém nos ensina que crescer também é perder. Perder versões, perder sonhos, perder certezas. A gente cresce acreditando que amadurecer é acumular, mas a verdade é que amadurecer é, muitas vezes, se esvaziar. A dor de não ser mais quem você era vem desse choque entre o que você lembra e o que você é agora. Você sente falta da energia, da confiança, da pureza de antes. Mas o tempo trouxe lições que a inocência não suportaria. O sofrimento muda a forma como você enxerga o mundo. Ele tira a ingenuidade, mas te dá discernimento. Ele apaga um pouco do brilho, mas acende a sabedoria. Aqui está a verdade difícil de aceitar. O que você chama de perda de si mesmo pode ser, na verdade, a lapidação da sua alma. Pensa comigo. Um diamante bruto é bonito, mas não brilha. Só depois de ser cortado, pressionado, lapidado, processos dolorosos, é que ele revela seu verdadeiro valor. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E, às vezes, o propósito dele envolve desconstruir quem você era, para reconstruir quem você precisa ser. É por isso que, em alguns períodos, tudo parece desabar. Relações acabam, se desfazem, sonhos, planos perdem sentido. Você tenta entender, tenta controlar, tenta voltar, mas Deus está tentando te levar adiante. Ele sabe que aquela antiga versão, por mais bonita que fosse, não aguentaria o que vem pela frente. A dor é o idioma da transformação. E quanto maior o chamado, maior a mudança. Algumas pessoas parecem quebrar por completo antes de florescer, porque Deus precisa remover as raízes que prendiam, antes de plantar algo novo. Mas nesse processo surge um dilema. Você sente que perdeu a si mesmo, mas também não sabe quem está se tornando. É um meio termo, um deserto, um lugar entre o que era e o que ainda será. E é exatamente nesse entre que a fé é testada. É ali que você precisa confiar sem entender, esperar sem ver, seguir sem sentir. Há uma passagem que parece ter sido escrita exatamente para este momento. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as tais coisas, não algumas, todas.
inclusive aquilo que te feriu, que te fez mudar, que te fez sentir que você não era mais o mesmo. Deus não desperdiça dor. Nenhuma lágrima fica sem sentido nas mãos dele. Deixa eu te mostrar isso na prática. Você conhece a história de José? Ele era o filho favorito, confiante, sonhador, até que seus próprios irmãos o venderam como escravo. José foi para a prisão, esquecido, traído, sozinho. Será que naquele calabouço ele se reconhecia? Será que ele lembrava do garoto e pensava: onde foi parar aquele José? Mas olha o que aconteceu. Anos depois, Deus o colocou como governador do Egito. E quando José reencontrou os irmãos que o traíram, ele disse algo poderoso: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. José não voltou a ser o garoto ingênuo. Ele se tornou um homem sábio, maduro, forjado pela dor. E foi exatamente essa nova versão que salvou uma nação inteira da fome. Você entende o que isso significa para... A dor que você está sentindo agora não é o fim da história. É o meio. Deus está escrevendo algo que você ainda não consegue ler. O silêncio dele não é ausência. É preparo. Antes de Davi ser rei, ele viveu escondido em cavernas. Antes de Moisés libertar o povo, ele fugiu para o deserto. Antes de Jesus ressuscitar, houve cruz e sepulcro. Toda transformação espiritual passa por um tempo de dor. Mas nada termina no deserto. O deserto é só o caminho para a terra prometida. Você pode não ser mais quem era, mas também não é quem vai se tornar. E isso é graça, porque o Deus que te fez sorrir antes é o mesmo que vai te fazer florescer de novo. A leveza de antes foi substituída por sabedoria, a ingenuidade por discernimento, a pressa por paciência. E quando você olhar para trás, vai perceber: Deus nunca te deixou. Mesmo quando você não o sentia, ele estava ali, moldando você em silêncio. Agora vem a parte mais difícil: aprender a caminhar com essa nova versão de você. Não há um botão de reiniciar para a alma. Mas existe algo mais poderoso: o poder de recomeçar diferente. Você não precisa voltar a ser quem era. Você precisa aprender a ser quem é agora, com o que tem, onde está e com o que aprendeu. A cura não acontece quando tudo volta a ser como antes. A cura acontece quando você olha para a nova versão de si mesmo e decide amá-la, mesmo sem entender totalmente quem ela é. E o primeiro passo é a aceitação. Aceitar que mudar não é falhar. Aceitar que a dor veio para te depurar, não destruir. Aceitar que o que foi, foi. Agora, deixa eu te dar passos práticos. 1. Silencie o barulho. Literalmente, tire 10 minutos todas as manhãs. Sem celular, sem TV, sem ninguém. Apenas você e Deus. Não precisa orar bonito, apenas fale o que sente. Deus, eu não entendo, mas eu confio. É suficiente. Deus fala nos sussurros, não no caos. 2. Escreva uma carta para você mesmo. Pega papel e caneta. Escreve tudo o que você sente sobre essa mudança. O que você perdeu, o que dói, o que te assusta. E depois escreve: mas eu ainda estou aqui. E isso significa que Deus não terminou comigo. Guarda essa carta. Releia daqui 6 meses. 3. Cuide do corpo. Não só da alma. A transformação espiritual também é física. Durma melhor. Coma com consciência. Caminhe 15 minutos. Seu corpo carrega a dor que sua mente não consegue processar. Trate-o com carinho. 4. Afaste-se do que te consome. Nem tudo que você perde é perda. Às vezes é libertação. Aquela amizade tóxica. Aquele ambiente pesado, destrutivo. Aquele hábito. Não é egoísmo se proteger, é sabedoria. 5. Reencontre-se com Deus de verdade. Não o Deus distante das orações decoradas, mas o Deus íntimo, que habita no seu silêncio, que te entende quando você não consegue orar, que traduz suas lágrimas em linguagem celestial. Converse com ele como quem conversa com um pai. Diga o que sente, o que teme, o que não entende. Deus não se ofende com a sua dor. Ele se aproxima dela. A transformação nunca é bonita no meio. A lagarta no casulo parece morta, mas é ali que ela cria asas.
Talvez Deus esteja te escondendo por um tempo para te reconstruir por inteiro. Não apresse o processo. Apenas confie. Você não é mais quem era. E tudo bem. Essa frase, que antes parecia um lamento, pode se tornar uma libertação. Porque Deus não espera que você volte a ser o mesmo. Ele espera que você aceite ser novo. O novo quase sempre chega acompanhado de medo e incerteza. Mas é nessa solidão que ele se revela. É no silêncio, quando tudo parece ter sido tirado, que você percebe. O essencial nunca foi embora. A presença de Deus em você. Você não precisa voltar ao que era. Você precisa florescer onde está. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender. A beleza nas ruínas. Há propósito nos recomeços. E a vida depois da perda. A versão que está surgindo dentro de você é mais profunda, mais consciente, mais verdadeira. Ela carrega marcas. E é justamente isso que a torna única. Cada cicatriz é a prova de que Deus te sustentou quando você achou que não aguentaria mais. A dor que você sente hoje vai se transformar em sabedoria. O vazio que te assusta agora vai dar espaço à presença. E quando você menos esperar, vai perceber. O que parecia fim era apenas o início de algo melhor. Então respire fundo. Solte o passado com amor. Agradeça a versão que te trouxe até aqui. E abra os braços para o novo que Deus está colocando diante de você. Você não perdeu quem era. Você está se tornando quem sempre foi. Só que agora com consciência, com fé e com propósito. E quando a saudade da antiga versão apertar, feche os olhos e diga: Senhor, obrigado por não me deixar o mesmo. Mesmo que doa, sei que o que vem de ti é melhor. Porque um dia você vai olhar para trás e sorrir. Vai entender que essa dor era na verdade um parto. E que o novo você, esse que está surgindo agora, é o resultado da graça que te acompanhou o caminho todo. Senhor, hoje eu te entrego o que fui, e também o que ainda não sei ser. Entrego as partes de mim que se perderam no caminho, as dores que ainda doem, e os sonhos que deixei cair. Ensina-me a confiar no teu processo, mesmo quando não entendo o propósito. Ajuda-me a aceitar as mudanças que a vida traz, e a ver nelas a tua mão me guiando com amor. Restaura o que precisa ser curado, renova o que foi cansado, e me faz nascer de novo, não igual, mas melhor. Que eu não busque ser o que era, mas o que tu desejas que eu me torne. E que em cada passo eu sinta a tua presença me lembrando. Tudo o que se perde em ti é na verdade ganho. Amém.